Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Doutor. Doutor, dessa série cirúrgica que a gente está falando aí sobre hérnia de hiato. A gente já falou sobre hérnia umbilical, hérnia inguinal a gente falou, e agora a gente vai falar sobre hérnia de hiato. Queria que o senhor explicasse o que é uma hérnia de hiato para os nossos seguidores aí do podcast. Perfeito, Lucimara. Hérnia de hiato. Então, hérnia, lembrando, é a progressão de algo por um buraco, né? Então, a gente tem um músculo da gente, um músculo da respiração que chama-se diafragma. É o que vai dividir o que é barriga do que é tórax, né? E no meio desse músculo, um furinho lá no meio chamado hiato. É um buraco que vai comunicar as duas cavidades, tórax e abdômen. O nosso estômago tem que estar dentro do abdômen. O que acontece na hérnia de hiato? Aumenta esse hiato, aumenta esse furo no diafragma, aumenta essa musculatura. E aí o que acontece com o nosso estômago? Vem para dentro do tórax. E aí esse é a hérnia de hiato. O que acontece? O paciente vai ter o quê? Refluxo, azia, pirose, queimação, amargura na boca. Quem nunca, né? Quem nunca tem aquela amargurinha? Só que é um paciente que vive com isso. É um paciente que não para de usar remédio para isso. É um paciente que vai dormir à noite e piora porque ele está numa posição onde o estômago está na horizontal, a acidez volta mais. E ele acha que é estresse, que é dor de estômago, né, doutor? E aí ele fica tomando omeprazol. E o que ele tem lá? Uma hérnia de hiato. Então o que ele precisa fazer? Precisa ir ao médico, precisa falar desses sintomas e provavelmente vai ser diagnosticado isso aí com uma endoscopia. É o exame principal para diagnosticar uma hérnia de hiato. Bem facilmente feito, muito fácil hoje, né? Corriqueiro, você fazer um exame de endoscopia. E o que acontece na hérnia de hiato? Como não temos essa contenção da acidez pela hérnia, o ácido fica subindo o tempo todo. E aí fica agredindo o nosso esôfago na parte final dele. Aí tem uma coisa muito conhecida de vocês, esofagite. Esofagite, grau A, grau B, grau C, grau D. Grau A. Grau A é aquele paciente que tem uma hérnia pequenininha ou aqueles refluxos ou piroses ocasionais. Grau B para cima, deu B, deu C, deu D, visto na endoscopia, já fala muito de um refluxo mais grave, que teria que, às vezes, até fazer outros exames além de endoscopia. Doutor, esse refluxo que você diz, essa acidez, é porque ele vem um conteúdo, um resíduo do estômago, né? Que ele vai voltar. E ele começa a dar essa pirose, essa queimação, porque o ácido é o ácido clorídrico do nosso estômago. Como ele tem um pH mais alto, ele é ácido, né? Ele começa a fazer irritação. Corroer. É isso mesmo. Então é isso que incomoda e as pessoas teriam que entender que é isso realmente, né? Exatamente. Se a gente fizer uma analogia, assim, uma comparação, pegar o ácido no nosso estômago agora e jogar na nossa mão, vai queimar. O nosso estômago está preparado para ter essa acidez. Justamente. O esôfago não. E aí, quando ele está vindo aqui, o que acontece? Berra o esôfago, berra. E ele tem dor. E aí começa aquela queimação. Porque não deveria ter acidez ali chegando. É o ácido clorídrico. Se você joga na tua mão, você queima. Então é isso que está acontecendo com quem tem hérnia de hiato. Não está contendo o ácido e ele fica voltando. Porque esse ácido ele é responsável ali para degradar os alimentos dentro do estômago, Exatamente. Né? Ele é preparado para aquele meio e não para fora isso aí, do estômago. Para ajudar na primeira fase da digestão estomacal. Exatamente, né? Isso. E aí isso fica retornando, fica lesando, fica fazendo esofagite. E o que é a mania hoje da população? Tomar omeprazol, pantoprazol, né? E isso inibe a acidez, mas cura a hérnia de hiato? De jeito nenhum. Não. Se ele parar com o omeprazol, o que vai acontecer? O ácido sobe de novo. Então ele fica cronicamente usando remédio.
E aí é também afetando o estômago, outros órgãos do corpo, né, doutor? É uma hérnia, tem Exatamente. que ser operada. É uma hérnia. Por isso que, assim, medicações sem prescrição médica, a gente não vai tomar. Eu não digo um analgésico ali para uma dor de cabeça, às vezes um cansaço, né? Mas medicações mais específicas, sempre com prescrição médica. Exatamente. Nesse Senão, caso é importantíssimo. a gente está tapando o sol com a peneira. Exatamente. Está tapando o sol com a peneira, tomar omeprazol para quem tem uma hérnia de hiato importante. Porque a hora que ele parar, ele vai ter mais refluxo. Doutor, ainda explicando a endoscopia, né? Como o senhor falou que para fazer o diagnóstico da hérnia de hiato, o médico sempre há uma possibilidade de pedir a endoscopia, né? Então, a endoscopia é uma sedação, né? Que é feita. Exatamente. Uma pequena dose, o paciente vai ter um soninho e aí é colocada uma cânula via a boca até o estômago e tem uma câmerazinha que vai verificar tudo que tem lá no estômago. Perfeito. E é isso daí. Perfeito. Né? Para as pessoas exatamente. poderem entender. A gente entender o que está acontecendo com esse ácido batendo no interior do tubo. Né? Imaginar cateterizar um tubo e olhar por dentro do tubo, vai ter uma mucosa ali. Então a gente fica estudando essa mucosa com endoscopia, filmando tudo. Né? Então dá para ver úlcera, dá para ver esofagite, dá para ver gastrite. A endoscopia é muito importante. E assim, para as pessoas entenderem e explicar bem, né? Lá dentro do nosso estômago, quando é visualizado, a parede lá dentro do estômago é tipo um músculo liso, brilhante, né? E qualquer agressão, ele pode estar sangrando. Exatamente, ficam uns pontilhados, né? Vermelhinhos ali, mostrando que tem superacidez ou tem agressões de agentes externos, medicações que não devem ser tomadas e estão agredindo, bebida alcoólica, cigarro dá muita gastrite, esofagite também, né? Então a endoscopia é muito importante para fazer essa varredura, entender como é que está realmente o funcionamento do nosso órgão interno ali, o estômago, o esôfago, o duodeno, até a primeira porção do nosso intestino. Por isso que é o que eu quero colocar, doutora, aí no nosso podcast, que quando você é avaliado por um profissional, não é em vão que ele pede para você tomar alguns determinados medicamentos que a gente precisa tomar da forma correta, como ele explicou, e no tempo correto, e realmente fazer os exames que eles pedem, porque realmente é aquilo que vai diagnosticar o problema para poder ser resolvido. Exatamente. Né? Hoje é de suma importância isso, né? A gente tem muita informação. Né? Tem o Google, né? Tem inteligência artificial hoje, e as pessoas estão muito assim querendo ir atrás disso. Tem que tomar muito cuidado. Né? Sempre tem um médico ali que vai te ajudar, com certeza mais. Claro que selecionar o médico que vai também, né? Exatamente. Mas sempre o médico vai ter mais dicas, porque senão as pessoas começam a correr risco. Né? Você às vezes vai chegar não só com a hérnia de hiato, mas uma hérnia de hiato com uma úlcera e uma perfuração, um câncer de esôfago. Exatamente. De tanto refluxo que você teve e ficou usando o omeprazol tanto tempo, não curou aquele refluxo chegando no teu esôfago, isso há anos, apareceu um câncer. Né? Exatamente. Então tem que sempre seguir um médico, de fato. Doutor, gostaria de agradecer, né, mais uma vez a sua presença e a gente continua então com a série, né, no nosso podcast sobre as hérnias. Muito obrigado.